Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Eu vou estar aqui falando sobre as notícias do Flamengo. E se vocês ouvirem algum barulho, algum ruído, é porque tá tendo obra lá em cima. E infelizmente o barulho tá vindo aqui embaixo. E tem uma notícia aí que tá circulando sobre o Otamendi no Flamengo. Otamendi, zagueiro atualmente do Benfica, que também defende a seleção da Argentina, que foi campeã do mundo agora nessa última Copa. E tá sendo muito especulado esse zagueiro no Flamengo. Desde já eu acho que não é uma boa. Mas vamos aqui falar das notícias do Flamengo e logo mais eu vou falar do Otamendi. Hoje tem Flamengo e Fluminense às 9 horas da noite. Primeiro jogo das oitavas de final. Lembrando que o mando de campo é do Fluminense. E uma coisa que está preocupando o Flamengo é a lesão de alguns jogadores importantes que desfalcam agora o Fla-Flu. E lembrando que o Flamengo ele não foi muito feliz contra o Fluminense nos últimos confrontos. O Flamengo vem penando para ganhar do Fluminense, vem passando alguns vexames, algumas vergonhas. E infelizmente isso tem deixado os torcedores muito chateados com o time. Porque desde que o Sampaoli entrou, o Sampaoli não enfrentou o Fluminense ainda, mas o time ainda não se firmou. O Flamengo jogou contra o Bahia e ganhou por 3-2, se eu não me engano, e sofreu, abriu o placar com vantagem duas vezes e nas duas vezes perdeu a vantagem, ficou dependendo do Bahia não virar ou do Bahia não empatar, porque o Flamengo estava jogando mal, mesmo com jogadores a mais. Então a gente fica preocupado porque o time do Diniz é um time muito bem treinado, é um time muito bem postado em campo e deixa a gente preocupado. Será que esse time vai jogar bem? Ou será que vai passar mais um vexame? Será que vai ser eliminado da Copa do Brasil? A gente fica com essa preocupação e os jogadores têm que entender que esse jogo é como se fosse o jogo da vida deles, o jogo que teve ano passado contra o Galo, que foi um jogo onde o Flamengo não tinha confiança, tinha acabado de trocar o trabalho e não tinha confiança para ganhar o Galo, que era uma das principais equipes do Brasil naquela época. Era uma das equipes mais fortes, muito difícil de bater, tanto é que a gente perdeu na casa deles. Então o Flamengo, para ganhar do Fluminense, tem que entrar ligado e tem que entrar entendendo que o Fluminense sabe jogar bola, joga muito bem, tem jogadores muito qualificados para isso. E o Everton Ribeiro, vamos falar do Everton Ribeiro, ele está em final de contrato, o Flamengo até agora não se movimentou para renovar com o Everton Ribeiro. Lembrando que agora no meio do ano ele já vai poder assinar com qualquer outra equipe. E o Flamengo até então não mostrou interesse em renovar com ele. A gente não sabe, pode estar acontecendo algum interesse internamente, mais pra frente pode ter conversas. Mas eu acho que no máximo teria que renovar um ano com ele de contrato. O Everton Ribeiro já tem uma idade, porque ele joga bem, ele pode entregar ainda. Mas a gente vê que o Everton Ribeiro não é mais aquele de quando ele chegou, que ele conseguia cair muito pela ponta, que ele conseguia ter jogadas e arrancadas de velocidade. Então a gente vê que dá para renovar com ele, porque ele ainda tem muita visão de jogo. O Everton Ribeiro acha um espaço que às vezes ele nem precisa correr para criar jogada e deixar os caras de frente pro gol. Ele é muito bom. Eu acho que ele merece ter o seu contrato renovado, mas não é aquele contrato de anos de contrato, 3, 4 temporadas à frente do Flamengo. Porque ele já tem uma idade, se eu não me engano, ele tem 33 anos, vai fazer 34, e isso acaba atrapalhando, porque os jogadores nessa idade já não correm aquilo que eles corriam com, sei lá, 29, 28, 30. Já é uma idade que é considerada o começo do declínio físico do jogador. Então isso acaba atrapalhando, mas eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar e o Flamengo poderia renovar com ele. E um zagueiro que pode ter o seu contrato renovado automaticamente, dependendo dos jogos que ele fizer, é o Davi Luiz. Isso é um pouco preocupante porque o Davi Luiz ele não tem mais entregado um bom futebol no Flamengo. Ele fez um gol aí, o primeiro gol dele, eu acho que em 2 anos de Flamengo foi o primeiro gol dele, foi contra o Bahia. E ele, ultimamente, ele não tem jogado bem. Tem jogado mais por nome. E ele se lesionou. E uma coisa que o Sampaoli disse é que independente do resultado nessa terça-feira, hoje,
O Flamengo vai ter folga na quarta-feira, porque os jogadores estão começando a se lesionar, estão treinando, treinando, e eles não estão aguentando. O que está acontecendo é que os jogadores eles precisam descansar a musculatura, descansar, ter folga, e o Flamengo não teve folga direito nesses últimos dias com o Sampaoli, e ele quer deixar os jogadores descansar independente do resultado, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa é, descansar. Se você está tendo ali uma carga de treinamento muito alta e você está tendo jogos em sequência, se você não descansar, você vai lesionar os jogadores. No último jogo contra o Bahia, o Flamengo teve 5 trocas, a gente não entendeu nada. Depois o São Paulo veio, falou que foi por lesão, falou que foi por desgaste físico, e ali ficou uma coisa estranha. Depois o Flamengo veio, lançou uma nota, uma coisa que eu não acreditei muito ali de momento. Mas quando eu paro e penso, o estilo de jogo de São Paulo exige tanto dos jogadores que isso realmente pode acontecer. Cara, em qualquer equipe, todos os jogadores precisam de descanso. Qualquer equipe, qualquer emprego, qualquer profissão, você precisa ter o momento ali de descansar, senão você vai acabar se machucando, se lesionando e não vai conseguir render aquilo que você pode render. E o Otamendi no Flamengo, hein? Zagueiro de 35 anos que está sendo especulado no Flamengo. Eu não acho que vai vir pro Flamengo. O Flamengo também nega o interesse nele. Mas sabe, né? Quando tem esse lance de negar, quer dizer que tem. Quando tá sendo especulado, realmente está sendo especulado. E eu não acho que seja uma boa opção pro Flamengo. É um zagueiro caro, que se valorizou por ter jogado a Copa do Mundo e também por já ter salário alto lá no Benfica. E pela idade, o Flamengo não tem que contratar jogadores nessa idade. É um jogador que a gente já tá cansado de jogadores velhos no elenco, porque jogadores nessa idade tendem a se machucar mais, tendem a ter um tempo de recuperação mais longo, e isso acaba atrapalhando o andamento da temporada, porque a gente acaba ficando sem aquele jogador, qualquer um, por conta de lesão, por conta de alguma coisa. A gente vê o Davi Luiz, a gente vê o Felipe Luiz, jogadores que têm idade avançada e não conseguem jogar. Não conseguem jogar sempre porque o corpo não ajuda. O Felipe Luiz ele tá cumprindo seu último ano de contrato no Flamengo e até agora ele não estreou. Até agora ele não jogou nessa temporada. Quem viu o Felipe Luiz? E o Davi Luiz é aquilo. Quando joga, não parece que está em campo totalmente. E, gente, isso é normal, isso é natural de qualquer atleta. Vai chegando a idade, o corpo vai ficando mais lento, mesmo que se cuide, mesmo que tenha uma alimentação regrada, o corpo vai pedir e vai acabar jogando com uma intensidade muito menor do que jogava no começo da carreira. Aí cabe o time e o jogador. O jogador vai querer receber o salário dele até o final de contrato, ele não está errado por isso, mas cabe o, o time entender que o tempo de alguns jogadores já chegou. Então o Flamengo nega a informação de que o Sampaoli teria pedido o Otamendi, mas né, no futebol tudo pode acontecer. Eu torço para que não aconteça, eu torço para que ele não venha para o Flamengo. Eu acho que no mercado tem muitos zagueiros melhores e o foco do Flamengo, por mais que precise de um zagueiro por conta do final de contrato do Rodrigo Caio, e o Davi Luiz não rendendo mais aquele futebol de antes, precisa de zagueiro? Precisa, mas precisa de reforço no meio de campo, nas laterais e precisa de algum atacante mais agudo, sabe? A gente vê ali que o Bruno Henrique, infelizmente, ainda não voltou ao seu ápice do futebol e não sei se vai voltar, porque ele também tem idade, ele não é um jogador novo. Se eu não me engano, o Bruno Henrique ele tem 32 anos, o Cebolinha até agora não rendeu. Então são jogadores que a gente vê que precisa de uma reformulação até no ataque. O Pedro ele joga bastante, está lesionado. O Gabigol a gente tem visto que ele não tá rendendo. O Gabigol, eu não sei se ele joga por nome ou se ele realmente rende tudo isso no treino e os treinadores gostam dele, do rendimento dele e colocam ele para jogar, porque eu não vejo o Gabigol ele rendendo isso tudo. Eu não vejo ele esse jogador, ele não dribla, ele não tem aquela velocidade de chamar atenção, não tem. Ultimamente nem finalização ele tá bom, sabe? Mas todo mundo olha pra história, olha pra um Gabigol que fez gol
em 3 finais de Libertadores e 2 a gente foi campeão. Então, olhar dessa forma, todo mundo vai olhar sempre. Mas tem que entender que, às vezes, para proteger a própria história do jogador, é bom colocar ele no banco. O Gabigol, ele é um ótimo batedor de pênalti, ele é um ótimo jogador, sempre foi um ótimo jogador dentro da área, mas infelizmente no momento ele não tem entregado esse futebol todo que a gente espera dele para um jogador de altíssimo nível e para um clube de altíssimo nível como o Flamengo, que está na prateleira dos melhores clubes do Brasil. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, coloca aqui embaixo o que você acha que vai ser o jogo do Flamengo hoje. O Flamengo precisa entrar muito ligado porque está desfalcado. Como eu disse, o time do Diniz joga muito, não é um time bobo, é um time que vem e toda vez que entra em campo entra para ganhar. Eu tô enaltecendo o time do Diniz, jogando lá pra cima, não é questão disso. A questão é que se tem um trabalho que está sendo feito há bastante tempo e infelizmente para nós flamenguistas tem visto que é um trabalho sólido, a gente tende a torcer para o Flamengo ser melhor do que o trabalho sólido deles. Para o Flamengo conseguir se comportar em campo como um time vencedor e conseguir ganhar essa partida. Lembrando que, como eu já falei no começo do vídeo, o mando de campo é deles, o primeiro jogo, e a gente tem tudo para ganhar. É só entrar concentrado, usar o moleque da base, usar quem tá disponível no momento e ir para cima. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, tamo junto, valeu.